Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Migração Legal. Eu sou a Bárbara Andrade, advogada internacionalista. Olá, eu sou a Aline Silva, advogada internacionalista. Hoje teremos a presença ilustre do Dr. Igor Escobar, advogado internacionalista, especialista em imigração para os Estados Unidos. Seja bem-vindo. Olá, doutoras, muito bom dia. Um grande prazer estar aqui hoje, né, participando dessa live com vocês. Com certeza será uma manhã aí muito produtiva para todos nós. Um prazer estar fazendo parte aqui, sendo convidado aqui para participar e agregar, né, ao canal Migração Legal. Para quem não me conhece, meu nome é Igor Escobar, sou advogado internacionalista, professor também. Meu escritório, a Escobar Law, atua com direito internacional, mais voltado à área de vistos e imigração. Trabalhamos mais especificamente com os Estados Unidos, mas atuamos também ali com o Canadá, Austrália, China, Coreia do Sul. Então, normalmente, quando algum cliente chega aqui precisando de algum visto, de alguma orientação, claro que a gente sempre procura ir atrás aí para poder dar um atendimento, né, realmente bastante eficaz aí nesse sentido. Perfeito, doutor Igor. E hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre imigração para os Estados Unidos, as formas mais comuns, mais buscadas pelos brasileiros e estrangeiros em geral, e os principais tipos de visto, né, doutor Igor? Exatamente. Vamos começar basicamente com o visto de turista, que hoje não é necessariamente um método de imigração, obviamente, né, para os Estados Unidos. A gente sabe que muitas pessoas acabam indo por esse caminho, mas de fato não é o meio legal para migrar para os Estados Unidos. Até por isso que se trata de um visto de não imigrante. E por ser um visto de não imigrante, ele tem um caráter temporário e uma finalidade específica também. Muitas pessoas que estão iniciando um projeto imigratório, às vezes essas pessoas elas sequer têm o visto americano. Então, claro que a gente sempre orienta, fala assim, olha, você está querendo morar nos Estados Unidos, você quer viver nos Estados Unidos, quer estabelecer um negócio nos Estados Unidos, mas não conhece os Estados Unidos, pois bem, então você, de fato, tem que começar pelo básico. Né? Não apesar de acontecer, não é comum, né, uma pessoa que quer fazer um alto investimento num green card, por exemplo, ou se não, né, em algum negócio nos Estados Unidos, ele não conhecer os Estados Unidos, não conhecer a região para a qual ele pretende um dia vir a morar. Então, claro que a gente sempre orienta essa pessoa a aplicar inicialmente ali para um visto de turista, para que possa ali, né, conhecer, fazer contatos, estabelecer, né, network. E muitas pessoas acham que com visto de turista isso não é possível, sendo que se trata de um visto B1, B2, né, então é um visto de negócios e turismo, na verdade, que é a nomenclatura do visto. Então é possível, sim, a pessoa ir para os Estados Unidos para fazer business, para poder passear, para poder estabelecer um network, conhecer a região na qual pretende ir e, claro, obviamente, também passear, finalidade, né, pelo menos principal do visto. Temos também a opção do visto de estudante, considerado um dos vistos mais rigorosos de avaliação de análise, pelo menos no caráter de visto de não imigrante. O visto de estudante, por conta do período da pandemia, ela foi muito requisitada porque eles paralisaram temporariamente a emissão de vistos de turista durante a pandemia. Só que eles retomaram a emissão de visto de estudante antecipadamente como uma forma ali de ajudar as escolas, porque realmente é uma estrutura muito cara, então, de fato, ali as escolas fizeram ali um lobby, né, vamos colocar assim, para que a emissão dos vistos de estudante fossem retomados de uma forma antecipada. Salvo engano, eles retomaram a emissão dos vistos de estudantes em fevereiro, março de 2021, e só retomaram a emissão de visto de turista em novembro de 2021. Então foram aí diversos meses em todo um mercado nesse sentido, né? Seja turismo, seja de negócio. Partindo para outras categorias de vistos, né? Então, vistos de não imigrante existem vários, né? Os Estados Unidos hoje ele oferece mais de 180 categorias de vistos. É claro que, né, a grande maioria desses vistos não são exatamente procurados. Existem vistos aí governamentais, né? Então, hoje, de fato, os vistos mais procurados, como de não imigrante ali, né, são os de turista, de estudante, os vistos, né, de trabalho H, né, ou se não os vistos O, visto P.
né, o visto R, o visto religioso. Então, são vistos de não imigrante que dão oportunidade para a pessoa ir para os Estados Unidos em caráter temporário. Vistos de trabalho, por exemplo, vistos L, vistos H, né, são vistos de caráter temporário, mais de trabalho. A pessoa está indo para os Estados Unidos para suprir ali aquela demanda temporariamente. Mas aí tem as opções realmente ali de vistos de imigrante, que é o Legal Permanent Resident, que a gente chama de LPR, né, quando a pessoa está procurando ali realmente se estabelecer nos Estados Unidos de forma, né, realmente fixa, né, não seria uma forma temporária de estabelecer nos Estados Unidos. E hoje, quando a pessoa está querendo procurar um green card, existem 5 maneiras, né, pelo menos são as mais conhecidas, obviamente, 5 maneiras da pessoa obter, né, conseguir, né, esse meio de migrar para os Estados Unidos. E aí, claro, o principal caminho, né, para se obter um green card aí seria pelas vias familiares, né? Então, nesse caso seria, obviamente, por um casamento. Tem um visto de não imigrante que se chama visto de noiva, né? Visto de noivo, K1, onde a pessoa ela solicita esse visto, se trata de um visto temporário, não é um visto permanente, mas a pessoa ela solicita esse visto, ou melhor, né, o noivo, né, o cidadão americano solicita esse visto em favor do seu noivo, de sua noiva aqui no Brasil. A pessoa vai ter a oportunidade para ir para os Estados Unidos no prazo de 90 dias para constituir matrimônio, né? Então, a partir do momento que se constitui esse matrimônio, a pessoa entra com ajuste de status que eventualmente, né, se tornará aí um green card em razão do casamento. Então, o casamento hoje é, né, sem sombra de dúvidas, o caminho mais fácil, né, de se obter um green card, mais fácil entre aspas, né? Primeiro tem que achar, né, o parceiro, né, claro, né? Então, às vezes, achar o parceiro não é muito fácil também. Tem contradições aí, né? Então, mas brincadeiras à parte, né, hoje, sem sombra de dúvidas, o visto de casamento é o caminho aí mais fácil para se obter o green card, e também ele é um dos vistos aí que leva, pelo menos do green card, né, que leva menos tempo a ser emitido. Claro que, né, existe um limite para esse tipo de solicitação. Eu quero solicitar um green card para o meu tio, para o meu primo. Falar, não, o negócio também não é bagunçado, tem que ter realmente ali, né, uma relação familiar mais próxima. Então, né, realmente ali se trata ali de pais, filhos. Por exemplo, não dá para solicitar, por exemplo, para um neto, né? Então, por exemplo, a pessoa né, tem um neto, quer solicitar um green card por um neto, tem que seguir também a linha ali de descendência. Pode solicitar para o filho, né? O filho pede para o filho dele, né? Eventualmente. Então, mas é claro que a depender da idade, né? Dos fatores também, né, de estado civil, né, é um processo que muitas vezes pode acabar demorando aí também consideravelmente. Também existe a opção de green card por oportunidade de emprego, né? Então, residente permanente através aí dos EBs, né? Então, Employment Base, que é baseado em emprego. Existem hoje 5 categorias nesse sentido, né? Que é o que chama EB1, EB2, EB3, EB4 e EB5. Hoje, sem sombra de dúvidas, né, muitos de vocês já devem ter ouvido aí no famoso EB2NW, né, que é o Employment Based to National Interest Waiver, onde a pessoa ela pode requerer um green card baseado em trabalho, né, onde a pessoa ela demonstra para o governo americano que ela tem ali um currículo onde existe um interesse nacional naquele currículo. As pessoas muitas vezes confundem, né, o National Interest Waiver, né, pelo Personal Interest Waiver, né? Então não é bem assim. A pessoa ela realmente tem que demonstrar que o governo americano tem interesse naquela pessoa, teria interesse naquela pessoa em razão ali, né, realmente do currículo daquela pessoa que está pleiteando. No começo, né, quando esse EB2NW, né, lá atrás, que não tem muito tempo, né, começou a se tornar um visto popular, não que seja popular financeiramente, mas popular no sentido ali de procura, o EB2NW, ele não tinha tanta rigorosidade numa solicitação. Todavia, com ali o fator comercial que se tornou esse visto, hoje a gente vê aí, né, inúmeras, né, escritórios, consultorias comercializando de fato esse visto. A partir do momento que as agências ali do USCIS recebem uma quantidade muito maior nessas categorias de visto, sem sombra de dúvidas, eles acabam vendo ali que há um fator comercial
se iniciando ali na busca daquele visto e não necessariamente ali uma questão de interesse, de trabalho mesmo, né? Então, aí eles acabam se tornando algo bem mais rigoroso. A gente vê muitas pessoas hoje aí falando assim, não, você só precisa ali de uma formação superior e 5 anos de experiência na sua atividade. Não, não é bem mais assim. O período já foi, de fato, mas hoje, em razão ali realmente da grande procura, né, a pessoa, pô, mas eu estou aqui com, né, 20 processos aqui de pessoas que só têm bacharéis, e eu estou aqui com 10 processos de pessoas que têm mestrado, doutorado, né, MBA, você fala assim, olha, para quem que eu vou dar preferência aqui, né, de aprovação num processo dessa categoria? Então, uma vez que acabam recebendo mais processos, evidentemente que a concorrência acaba sendo muito maior, porque existe um limite de emissão desses vistos, e aí, né, que mora exatamente o problema. Então, a gente sempre reforça a importância ali de passar realmente por um crivo, por uma filtragem muito grande hoje em relação a esses pedidos do Employment Base, principalmente, né, quando se trata do National Interest Waiver, porque diferente dos outros, né, 5, né, porque o EB2, na verdade, são 6, porque o EB2 tem um EB2 e tem um EB2NW. Os outros 5, eles, no caso, é necessário que tenha um empregador patrocinador, né? Então, a pessoa, para poder aplicar para um visto que não seja o National Interest Waiver, é necessário ali que o empregador ele peticione a favor daquele empregado. E o National Interest Waiver, a pessoa não precisa desse empregador. Ela simplesmente peticiona, né, para o USCIS, para o governo americano, informando ali que existe muitas vezes uma defasagem naquela área na qual ele é especializado, né, que ele vai atender aquela demanda que necessita, né, daquele atendimento específico profissional. Então, é possível trabalhar nesse sentido. Doutor Igor, desculpa te interromper, Sim. mas essas duas modalidades é possível solicitar no seu país de residência, no seu país de origem, e também estando residindo legalmente nos Estados Unidos, ou não? Você só pode solicitar essas duas modalidades no seu país de origem, antes de chegar nos Estados Unidos ou antes de conseguir uma proposta. Você precisa, de fato, ter um sponsor, ter uma proposta de trabalho. O outro, não necessariamente você precisa ter o trabalho, você precisa comprovar que você tem a qualificação necessária para, acredito eu, para chegar no país e conseguir, né, um trabalho, uma oferta de trabalho e começar a desenvolver ali a sua expertise nos Estados Unidos. Como é que funciona? Onde que é o local que as pessoas podem solicitar esse tipo de visto de trabalho? Então, bem, desde que você esteja legal nos Estados Unidos, é possível sim fazer a solicitação desses employment base através aí de um ajustamento de status, né? Então, o que a gente vê muitas pessoas hoje fazendo, por exemplo, está nos Estados Unidos ali com o visto de estudante ou sob um status de estudante, né? Estabelece ali a sua rede de conexões e vamos supor que tem ali um sponsor querendo ali lhe patrocinar um EB, por exemplo. É totalmente possível. A pessoa, né, pode fazer o ajustamento de status nos Estados Unidos, aplica para o processo lá mesmo. Mas é também possível fazer esse processo no Brasil também, sem problema algum. Inclusive, é o que é de fato recomendável, né? A pessoa está aqui no Brasil para poder aplicar, né, pelas vias consulares. O processo inicia, obviamente, no USCIS, mas eventualmente a pessoa vai acabar passando por uma entrevista consular aqui no Brasil, por exemplo, né, ocorrendo no Rio de Janeiro. Mas é possível fazer das duas formas. Agora, a pessoa estando, né, ilegal nos Estados Unidos, já estando ali, tendo ali, por exemplo, se a pessoa entrou, por exemplo, no famoso Caicai, né, aí realmente a pessoa não tem como fazer nada dentro dos Estados Unidos. A pessoa realmente vai ter que, como ela não foi ali, né, inspecionada no momento de entrada nos Estados Unidos, a pessoa obrigatoriamente tem que sair dos Estados Unidos para poder aplicar para essa categoria de visto, mas claro que não é tão simples assim, porque a partir do momento que a pessoa ingressa nos Estados Unidos de forma ilegal, existe uma penalidade imposta a ela a partir do momento que ela sai dos Estados Unidos também. Aí, né, pode variar entre 3, 10 anos ou até mais, a depender, né, das atividades que a pessoa teve em território americano. Agora, se a pessoa, por exemplo, está em overstay, que é o quê? A pessoa vamos supor, entrou nos Estados Unidos com visto de turista. Normalmente, o CBP, né, que quando você passa ali pela imigração, eles concedem
um prazo do seu I-94 de 6 meses. E a pessoa acaba ultrapassando esse tempo, né? Vamos supor, ficar lá 2 anos nos Estados Unidos. Através do Employment Base, né, muito mesmo, assim, a gente até fala que não é possível realmente, né, a pessoa fazer um ajustamento de status nesse sentido. Mas, por exemplo, supondo que a pessoa né, conheça o amor da vida dele, né, case com aquela pessoa, aí sim é possível fazer um ajustamento de status, não para o EB, mas inicialmente, né, para um green card pelas vias familiares e, eventualmente, né, a pessoa também ela já vai conseguir o green card ali e aí ela consegue um emprego, mas não vai ter essa relação da solicitação desse pedido do EB exatamente. Mas estando legal, é o que a gente de fato mais vê hoje, né, aqui no escritório, quando as pessoas vão para os Estados Unidos. A pessoa normalmente vai para os Estados Unidos ali com o visto de turista, faz ali uma troca de status nos Estados Unidos, né, para começar a estudar e, vamos supor assim, ganhar tempo nos Estados Unidos, para poder aplicar eventualmente para um processo de green card, porque se a pessoa acaba ficando fora de status, é óbvio que tudo se torna muito mais difícil de regularizar. Doutor Igor, Certo. eu tenho uma dúvida relacionada à questão da comprovação de qualificação. Existem áreas específicas que possuem uma maior possibilidade de adquirir esse visto ou é aberta a todas as áreas? Por exemplo, aqui na Alemanha, profissionais de TI, engenharia, médicos, o governo está dando uma maior flexibilização para a entrada desses profissionais por falta da mão de obra, né? A escassez de mão de obra. Isso acontece nos Estados Unidos ou indifere? Sem sombra de dúvidas. Por exemplo, uma área que é bastante procurada hoje é até advogados brasileiros para atuar em escritórios americanos, não necessariamente com bar, né? Atuando, por exemplo, a pessoa tem um escritório de imigração nos Estados Unidos e precisa de um advogado brasileiro para tratar de assuntos brasileiros, né? Então, por exemplo, a pessoa ela não vai precisar de um bar, ela só precisa apenas da OAB para poder realizar aquele trabalho. Mas aquele escritório, por exemplo, necessita daquele advogado em razão de uma demanda que se cresceu, né? Por exemplo, tem escritórios em Nova York, por exemplo, que está recheado de advogado brasileiro, sem o bar, não atuando, né, com a advocacia americana, mas atuando com a advocacia brasileira, estando nos Estados Unidos. Então, por exemplo, a pessoa, muito provavelmente, essa pessoa ela pode ter solicitado um EB2NW, né, e eventualmente conseguir esse trabalho no escritório lá, ou às vezes um escritório mesmo nos Estados Unidos aplicou para o EB2, né, para esse advogado aqui no Brasil. Então, cada região, né, como os Estados Unidos é um país continental, é muito importante ali que a pessoa ela pesquise, né, principalmente para a região para onde ela procura ir, para ver o que está em defasagem profissional ali naquela região. Por exemplo, vamos supor, Nova York, que é, sem sombra de dúvidas, é uma das maiores cidades do mundo. A área médica, obviamente, vai ser sempre muito procurada, enfermagem, médicos. Então, né, até por conta do número populacional. Agora, vamos supor que você, às vezes, vai para uma cidade do interior da Carolina do Norte, né, população muito pequena. Será que realmente ali, né, existe uma demanda muito grande, né, para essa área médica? Mas pode ser que exista uma demanda para um engenheiro, por exemplo, né, porque a cidade está crescendo, a cidade precisa ali, né, de profissionais na área de arquitetura, engenharia, né? Então, cada região tem a sua demanda mais específica, mas Estados Unidos tem sempre, né, realmente ali demanda para todas as áreas. Então, para aplicar para um visto EB2, principalmente sendo o NW, onde não existe esse sponsor, aí requer mais ainda uma pesquisa, um estudo ali, né, da região para onde você pretende ir e também, né, justificar para o USCIS, para o governo americano, o porquê, né, que o governo americano teria interesse no seu histórico profissional, na sua atividade, na sua experiência, para você ir para lá e suprir aquela demanda. O que ocorre também, obviamente, muitas vezes a pessoa não realmente vai para os Estados Unidos e acaba trabalhando naquela atividade. Tá? Então, não existe necessariamente essa obrigatoriedade. Tá? Uma vez que o Green Card é emitido, a pessoa, né, pode ir para os Estados Unidos e atuar
né, em alguma outra área, né? É diferente dos outros EBs, né? O EB1, EB2, EB3, né? O EB4, EB5, não, exceto pelo EB5, o EB5 ele é um visto de investimento, né? Mas os outros EBs, eles acabam tendo aí esse vínculo profissional, até porque existe um sponsor envolvido, né? Então, você precisa estar ali, né, pelo menos durante um certo período, exclusivo, né, para aquele empregador que peticionou em seu favor. Então, o EB1, por exemplo, é pessoas, né, de atividades extraordinárias. O EB2, né, é voltado ali para profissionais qualificados. Então, a pessoa tem que ter ali, preferencialmente ali, né, uma formação, né, mostrando ali que tem experiência na área. E tem também o EB3, que também ela é voltada para pessoas qualificadas e também pessoas não qualificadas. Então, vamos supor que você mora numa região que não tem babás, né? Por exemplo, vamos supor, né? Não que eu, pelo menos, nunca ouvi falar que numa região que não tenha, mas existe essa possibilidade. Olha, existe uma defasagem de babás aqui nessa região e eu conheço uma brasileira que ela é profissional, né, com babá e eu quero aplicar para um EB3 para ela. Pode solicitar um EB3, pode peticionar um EB3 para essa profissional. Um EB4 ali, que também é voltado para atividades religiosas, algumas outras atividades governamentais americanas também. E o EB5, que é o famoso visto de investidor, que até pelo menos um tempo atrás o valor de investimento ele girava em torno ali de $500 mil. Durante o governo Trump teve um aumento considerável, né? Eu, salvo engano, foi para $1 milhão o investimento mínimo. E hoje ela está em $800 mil, né? Então, né, levando em consideração o câmbio que vivemos hoje no Brasil, né? Então hoje acaba sendo um visto aí muito pouco procurado, né? Então um green card muito pouco procurado, porque, né, uma pessoa que geralmente tem esse capital. Existem outras alternativas aí porque apesar de ser um visto de investimento, né, não é necessariamente um investimento, né? Então, se a pessoa tem hoje aí um capital de $800 mil para poder investir, existem outras linhas de investimento muito melhores do que, por exemplo, um EB5. Seria a forma de você comprar um green card, mas, né, essa pessoa que tem esse capital tem outros meios de se obter um green card com mais facilidade do que investir um alto capital nesse sentido. Muito provavelmente, uma pessoa que consiga chegar a esse nível tem ali uma capacidade ali, uma qualificação, uma capacidade extraordinária, por exemplo, né? Então, né, acaba tendo que, né, ter um custo muito menor num processo de um EB1 ou às vezes um EB2 ou um EB2NW do que um EB5. E qual que é o prazo de validade do Green Card? Ele é válido por quantos anos? Como que se renova? Depois é possível o requerente ele solicitar a cidadania para residir, né, a cidadania americana? Como que funciona os prazos, os valores? O valor depende do familiar, o prazo também depende do familiar. Como é que funciona isso? Então, na questão da validade do Green Card, o Green Card, ele normalmente ele é válido por 10 anos, né? Então, quando o Green Card é emitido, a validade dele é de 10. É possível, a partir de 5 anos, né, a depender da categoria, né, obviamente, a partir de 5 anos como residente permanente, você já pode ali pleitear uma cidadania para os Estados Unidos. Muitas pessoas, eles entram realmente ali com pedido de cidadania, mas não necessariamente, né, a grande maioria, porque a partir do momento que você pleiteia uma cidadania, né, a cidadania ela vem com obrigações também, né? Então não é só o bônus, tem os ônus igualmente. E um dos ônus, né, referente aos Estados Unidos, é que a questão fiscal deles, né, declaração de imposto de renda, ela é universal. Então, por exemplo, vamos supor, né, que você seja um cidadão americano, você está morando no Brasil há, sei lá, 10 anos, por exemplo, você já se estabeleceu aqui, você tem a sua profissão aqui, você é obrigado a declarar imposto de renda sobre as suas rendas, né, brasileiras para os Estados Unidos, né? Então, acaba sendo realmente aí bastante oneroso. Tem muitos americanos, inclusive vocês que trabalham na Europa, eu tenho certeza que vocês já devem ter atendido americanos que quiseram ali provavelmente adquirir uma nacionalidade europeia, né? Isso, exatamente, para abdicar da nacionalidade americana, né? Então, o americano ele pode fazer isso, ele pode abdicar da cidadania dele, porque ele quer realmente fugir dessa questão fiscal.
Mas o prazo para requerer ali, peticionar para uma cidadania seria de 5 anos. Mas existe ali algumas exceções. Por exemplo, a pessoa adquiriu um green card pelas vias familiares ali. A pessoa ela casou com um cidadão americano. Beleza, casou com um cidadão americano, o prazo de 5 anos ele já cai para 3, né? 3 anos a partir do momento que se adquire o green card, não do casamento, né? Então, a pessoa casou, ela vai aplicar para um green card condicional, né? O que seria esse green card condicional? É um green card ali voltado é um green card, porque os Estados Unidos, a partir do momento que eles viram, né, que foi lá nos anos 80, a partir do momento que eles viram que existiam grande fraudes, né, nesses processos de casamento, eles estipularam a necessidade de condicionar o green card por um período de 2 anos para poder averiguar ali a veracidade daquele casamento. Então, hoje você pega um green card aí de 2 anos, né, quando se trata de casamento, fica condicional. A partir do momento que você completa 2 anos, ou melhor, né, 90 dias antes de completar 2 anos, você aplica ali para o solicitar ali o green card definitivo. Beleza, mas esses 2 anos já conta como LPR. E aí, a partir do momento que você já está ali com o green card definitivo, passou 1 ano, você aplica, pode solicitar a cidadania. Então, existem ali realmente algumas exceções referentes a esse período. Mas, por exemplo, uma pessoa com EB, né, um green card através aí das vias profissionais, quando se trata de um EB, aí sim é necessário aguardar os 5 anos para poder solicitar a A cidadania. cidadania americana. Certo. Isso, E, exatamente. doutor Igor, e o visto de estudos? Você comentou que é possível fazer a troca de status, né, estando regular nos Estados Unidos. Existe também a possibilidade de você ir como turista, com visto de turista, e trocar o status para o visto de estudos dentro dos Estados Unidos e também, né, a solicitar, requerer o visto de estudos no seu país de origem, antes de chegar nos Estados Unidos. Qual que é a diferença quando você troca o status dentro do país e quando você solicita um visto de fora do país? Porque tem uma diferença, não tem? Que acho que não pode deixar o país, enfim, por um determinado período de tempo. Você consegue explicar para a gente um pouquinho a respeito? Não, com certeza. Então, para a gente falar disso, a gente tem que desmistificar uma questão inicial, porque existe o visto e existe o status, né? O visto, ele é apenas uma autorização para que você possa chegar a um porto de ser inspecionado pelo CBP. O CBP vai autorizar a sua entrada nos Estados Unidos, fazendo a emissão de um I-94, para então, né, estabelecer o tempo de permanência nos Estados Unidos. O I-94, por exemplo, um visto B1, B2, ou um I-20, né, que é vinculado ao visto de estudante. Então, você ter um visto não garante a sua entrada nos Estados Unidos. Você ainda assim necessita de ser inspecionado, né, para então ser concedido a sua entrada. A partir do momento que você entra nos Estados Unidos, que você é inspecionado e a sua entrada é autorizada, aí sim você adquire um status, né? Então, o visto é uma coisa, o status é outra. Então, o status, você está nos Estados Unidos com status de cidadão, você está nos Estados Unidos com status, né, de turista, de estudante, de um trabalhador temporário, de um LPR, né? Então, o status é isso. Então, vamos supor, você entrou nos Estados Unidos com visto de turista, foi concedida a sua entrada, foi emitido em 94, pelo período de 6 meses. Passou 90 dias, que é necessário esperar 90 dias, né? Passou 90 dias, você, né, gostou demais, viu que os negócios, o seu projeto mudou, né? Então é necessário também a boa-fé nesse sentido, né? Então não pode ser algo entendido como premeditado, porque se for entendido como premeditado, você acaba entrando dentro de uma outra esfera, que aí seria o misrepresentation, que seria uma fraude. Então mudou ali, né, o que você queria exatamente, de repente, né? Passou 90 dias, você aplica para uma troca de status. Então, você trocando o status não significa que você vai ter um visto de estudante. Você simplesmente mudou o seu status, que era de turista,
para estudante, mas ainda assim você permanece com seu visto de turista. Então, se você fizer isso nos Estados Unidos, você, em regra, fica ali impedido entre aspas, né? Você pode voltar ao Brasil, claro. Mas é aquele negócio, você trocou de status, você começou a estudar, e você tem um visto de turista, se você retornar ao Brasil, que obviamente você pode se quiser, você não fica preso nos Estados Unidos, mas se você volta para o Brasil e você quiser retornar para os Estados Unidos, você só vai poder retornar para os Estados Unidos com o seu visto de turista. Para você retornar como estudante, você precisa de um visto de estudante, né? Então, a diferença é exatamente nesse quesito. Você pede um visto aqui no Brasil, você adquiriu um visto de estudante aqui no Brasil, você pode entrar nos Estados Unidos como estudante e você vai ter as regalias, né, que um visto de estudante concede. Ali, por exemplo, você está fazendo um curso de inglês, vai ter momentos ali que vai ter férias, né? E aí você pode vir ao Brasil, passear, voltar, né? Ou universidade, tem, obviamente, os períodos de férias também, da mesma forma. Agora, mudando o status, você pode voltar ao Brasil? Pode, mas você, né, obviamente perderia aquele status. Você só poderia voltar para os Estados Unidos como turista, caso você tenha um visto de turista. Certo. E o visto de estudante, ele permite o estudante trabalhar legalmente no país ou não permite? Que isso é muito importante abordar, porque às vezes as pessoas Uhum, acham que vão para os uhum, Estados Unidos, que o visto de estudos é o visto mais adequado uhum. para a finalidade dele, mas muitas das vezes a finalidade não é só o estudo, né? Ele também quer trabalhar para se manter no país. E é possível Isso. trabalhar com visto de estudos nos Estados Unidos ou não é possível? Bem, quando a pessoa ela vai para os Estados Unidos, por exemplo, vai depender também, claro, da categoria do estudo que você está fazendo nos Estados Unidos. Por exemplo, se você vai para os Estados Unidos para fazer um curso de inglês, fica difícil de você requerer uma autorização de trabalho nos Estados Unidos. Mas existem meios, a partir de um ano que você está nos Estados Unidos e você conseguir comprovar para o governo americano que a sua situação mudou, né, que você passou por algum um hardship, né, que eles falam, que você teve uma situação ali que acabou prejudicando a sua vida financeira ou a vida financeira do patrocinador, você pode pleitear, né, peticionar para o governo americano essa autorização, né, para trabalhar. Né? Mas, por exemplo, durante o período da pandemia, isso estava acontecendo bastante e, de fato, era bastante concedido. Hoje, já nem tanto. Né? Isso para um visto ali voltado, né, a estudo de inglês, no cursinho, algo assim nesse sentido. Agora, por exemplo, você está fazendo universidade, né, existe ali opções, vai ter opções ali de OPT, né, então, onde a pessoa pode, né, fazer estágios, pode muitas vezes fazer trabalhos externos, é possível fazer essa solicitação para o USCIS, né, para o governo, mas não é bem simples assim. A priori, né, vamos de uma forma, a grosso modo, não é possível trabalhar com visto de estudante, mas existem caminhos, a depender também da categoria, né, do estudo que você está fazendo nos Estados Unidos, aonde pode vir a ser requerido essa autorização. Então, doutor Uhum. Igor, a gente agradece muito aí todos os esclarecimentos, foi extremamente valioso, né? Valiosa todas as informações que você abordou, que você explanou. Acredito que o pessoal vai ficar muito feliz aí com as informações, porque os Estados Unidos é o sonho aí de a maioria dos brasileiros, né? Sonha em morar nos Estados Unidos. E é extremamente importante o planejamento migratório, você entender a sua realidade, saber se aquele visto que você sonha, né, que você está pensando em solicitar, se realmente aquele visto ele é o visto adequado para a sua situação. Né? Entender o estado no qual você está indo, né? Morar, residir, enfim, as políticas, os programas do país, do governo, a questão de saúde, segurança, né? É muito importante. E o auxílio profissional, nesses casos, é o mais recomendado, né? Com certeza, até mesmo como o doutor disse, às vezes o cliente chega no escritório buscando um visto específico e fazendo ali a triagem, tentando entender um pouquinho do histórico do cliente, qual que é o objetivo dele, acaba se mudando a rota, né? Mudando ali o caminho. Então, foi uma conversa muito agradável. A gente agradece muito a sua participação, né, Aline?
Exatamente. Obrigada pela disponibilidade, doutor Igor. E a gente sempre frisa que é importante salientar que a assessoria jurídica ela faz com que o cliente economize não só a parte financeira, mas emocional também, de tempo, porque muitos imigrantes eles saem do Brasil com um sonho e acabam se deparando com uma realidade totalmente diferente. Então, ter o apoio de um profissional é importante. Então, muito obrigado. As portas do Migração Legal estão abertas para que você volte com o tema Estados Unidos, que com certeza esse vídeo vai ser um sucesso. Já vejo várias perguntas. Muito obrigado, pessoal. Com certeza, concordo em todos os graus aí, né, com o que a doutora Aline mencionou, né, realmente, principalmente quando os Estados Unidos, quando a gente fala de imigração, muita coisa relacionada à imigração não necessita exatamente de um acompanhamento legal. Existe a questão do self-petition. E o que a gente vê muitas vezes é essas pessoas que, né, acabam vendo ali, então já que eu não preciso de advogado, eu vou fazer sozinho. Fala assim, ixi, aí depois para arrumar problema acaba ficando mais demorado e mais caro também. Então, realmente ter um acompanhamento profissional de uma pessoa que tenha, né, qualificação, habilitação, né, capacitação para aquilo, é realmente ali fundamental para qualquer tipo de processo. Até que seja um próprio visto de turista. Tem gente que acha que o visto de turista, não, isso aqui é simples, vou fazer sozinho. Ixi, que tem de gente aqui no escritório que aparece que, né, acaba, né, se dando mal por besteira. Exatamente. Para depois consertar isso, um problema. Mas eu só tenho realmente a agradecer aqui, pelo convite. É realmente aqui uma honra estar aqui participando do Migração Legal. E com certeza, né, me coloca aí à disposição para futuros convites. Contem comigo, pode ter certeza. Mas com certeza já está mais do que convidado para retornar, para a gente falar um pouquinho mais aí desse universo dos Estados Unidos, que é um universo complexo, né? É muito assunto. Eu acho que uma gravação de 40 minutos, 30 minutos não é o suficiente para a gente abordar todos os temas. Muito obrigada mais uma vez. Então, pessoal, sigam o Dr. Igor nas redes sociais, a gente vai deixar os contatos dele na descrição do vídeo. Siga o canal também, já ative o sininho, porque toda semana a gente tem vídeos com temas sobre imigração em todo o país, em todo o mundo. Contamos com aí a participação de advogados internacionais, advogados especialistas, né, no tema imigração. E até o próximo vídeo. Tchauzinho. Até o próximo. Certinho. Muito obrigado, pessoal. Prazer.